1 Timóteo, queridos. Primeira carta de Timóteo, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 15. Domingo passado, Deus nos deu a bênção de nós compartilharmos do verso 1 ao verso 7, quando Paulo, ele fala no primeiro versículo: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, e em favor dos reis, e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então nós procuramos desenvolver algumas lições para a nossa vida, desse primeiro versículo ao versículo 7. Nós vamos ler agora do verso 8 ao verso de número 15. Eu quero convidá-lo a se colocar em pé, você que pode, e você vai ler juntamente comigo, né? Eu vou ler o 8, igualzinho o nosso querido Luiz, presbítero, fez. Então você vai soltar a sua voz, vai prestar atenção no que você vai estar lendo, isso é muito importante, né? Você que está em casa também, que está aí participando do culto, faça isso, né? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8 ao 15. Eu vou ler o 8 e assim sucessivamente vamos lendo. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Amém. Pode sentar, queridos. Eu não vou perguntar para você que é mulher qual o texto que te chamou a atenção aqui, né? Certo? Eu não sou mulher, mas eu sei muito bem qual o texto que te chama a atenção aqui, né? É o verso 11 e o 12. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E o mais pesado é esse aqui, né? E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em... Complicado, né, queridos? É muito complicado, mas, queridos, na verdade, esse aqui não é o principal do texto, viu? Eu falei isso porque eu sei que quando nós lemos a palavra de Deus, qualquer texto da Bíblia, tem sempre um versículo, 2, 3, ou uma palavra que nos chama muito a atenção, né? Então, e esse aqui não foge à regra. Mas, queridos, na verdade, o que Paulo está fazendo aqui, né? Como eu compartilhei algumas lições domingo passado, do verso 1 ao verso 7, Paulo aqui ele não muda do assunto. Se você analisar aqui, olha, de maneira geral, no primeiro versículo do capítulo 2, antes de tudo, pois exorto que se use o quê? A prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças, etc. Paulo está preocupado com isso aqui. Aí depois ele desenvolve várias coisas, ele coloca os homens na situação, ele coloca como que as mulheres devem se colocar no culto, né? Culto público. Hoje, quem esteve na escola dominical pôde perceber a palavra que o professor Reginamium pôde falar a respeito do culto público, né? Quem esteve aqui pôde perceber isso, e esse texto vai nos ajudar a compreender um pouco mais essa questão de quando você está aqui hoje como eu, cultuando a Deus publicamente, né? Amados, eu quero que a gente pense exatamente nesse assunto aqui. O comportamento apropriado do cristão
a orar. Porque é isso que Paulo está falando aqui. Paulo não está falando apenas aos homens e somente às mulheres. Ele está falando ao crente em Cristo Jesus, né? Paulo fala aqui, queridos, da atitude que os homens devem adotar na oração. Isto é, como é que os homens devem orar? Homem, é homem mesmo, sexo masculino. Como? É uma pergunta que eu e você nós precisamos responder, né? Porque Paulo fala sobre isso aqui. Como os homens devem orar? Paulo daqui, ele dá 3 impedimentos à oração. 3. Primeiro deles, o pecado, a ira e as contendas. O texto é muito claro sobre essa questão. E há 3 virtudes indispensáveis que também Paulo fala aqui. Ele fala a respeito da santidade, ele fala a respeito do amor e ele fala a respeito da paz. Então, amados, o comportamento apropriado do cristão a orar, né? Primeira lição. O que conta na oração, queridos, não é a postura física, mas a atitude interior do coração. É isso que Paulo aqui está preocupado. Quando nós lemos o texto ali, o presbítero Luiz, ele leu na liturgia Mateus capítulo 6, a partir do verso 5 ao verso 15, quando Jesus está ensinando ali no sermão do monte, ou da montanha, como é chamado, ele está ensinando sobre oração, ele diz assim, olha, vocês não devem orar como os hipócritas, como os fariseus, nos dias de Jesus. Jesus falando para os apóstolos, ensinando para as pessoas que estavam em sua volta. Porque eles gostam de orar nas praças, de serem ouvidos, de serem aplaudidos, e eles já receberam a recompensa. Que recompensa eles receberam? Imediatamente. Aplauso. É isso que vocês querem? Então aí, ó, bonito, falou muito bonito, um português, ó, impecável, ótimo, beleza. Levantou as mãos, todo mundo viu, que coisa boa. Morreu o assunto. Aí Jesus diz o quê? Quando vocês orarem, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o teu pai que está em secreto o quê? O recompensará. Não é a posição, se você vai estar de joelhos, se você vai estar em pé, vai estar deitado, vai estar etc., de todos os jeitos. Não, queridos. O que Paulo não está preocupado aqui com a questão física, não que ela não seja importante, daqui a pouquinho a gente vai desenvolver um pouco mais essa questão. O que conta na oração não é a postura física, mas a atitude interior do coração, é a intenção do coração. Por que eu estou orando? Eu estou orando a quem? Quem sou eu? Para me dirigir, cantamos algumas músicas aqui que falam sobre isso. Glória e honra, todo poder pertence ao Senhor, o Senhor domina tudo. Orar em pé, queridos, e com as mãos levantadas, pode variar de cultura para cultura. Mas a santidade, o amor, a paz com que os homens devem orar, são princípios eternos. Então preste bem atenção nisso. Orar em pé, ou com as mãos levantadas, ou de joelho, etc., né? Pode variar de cultura para cultura, mas a santidade, uma vida santa, o amor e a paz com que os homens devem orar, são princípios eternos. Então, a primeira lição que Paulo traz para nós, o que não conta a postura, mas a atitude interior do coração, é por meio de uma vida santa. É isso que diz o versículo 8, olha lá. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando o quê? Mãos santas. Amados, primeiro, a oração ela não pode se limitar a um lugar específico. A oração que eu faço, que você faz, ela não pode se limitar aqui no templo, aqui quando estamos juntos. É em todo lugar. Quando você sai, por exemplo, de carro, você que tem carro e dirige, você tem o hábito, quando você sentou, abriu o carro, sentou ali, antes de sair, você tem o hábito de orar a Deus? Se você não tem, meu irmão, você deveria adquirir esse hábito.
Pastor, eu não tenho carro, eu não sei nem dirigir. Eu vou de trem para o trabalho, eu vou de Uber, eu vou de ônibus, e etc. Vou de bicicleta, vou de moto. Você tem orado diante de Deus quando você vai fazer esse tipo de situação? É orar em todo lugar, queridos. É a intenção do coração que Deus se agrada. É a dependência nele e dele para todas as coisas na nossa vida. Não é orar apenas lá quando vamos tomar uma refeição, meu querido irmão. Precisamos também, mas também não é aquela oração mecânica. É ter consciência de que aquela comida que eu estou comendo ali, que está a minhas mãos, à mesa, seja simples ou não, é Deus quem está me dando esse sustento. Pelo trabalho que eu exerço, pelo salário que Ele me dá no final do mês ou no início de cada mês. É isso, amados. Ou você já não ensinou para a sua criança, você que tem criança ainda, de que o leite da caixinha, ele não sai da fazenda daquele jeito. Ou você não ensinou para a criança ainda que o pão que ela come deu um trabalho tremendo de se fazer, ele não vem pronto o tempo todo. Você, mamãe, papai, que faz comida aí, você de vez em quando coloca os seus filhos pequenos para mostrar, olha aqui a comida que a mamãe e que o papai está fazendo. E depois nós vamos orar agradecendo a Deus. Amados, aqui isso não é romantismo não, meu irmão. Isso é vida cristã. E Paulo está dizendo que eu e você, a igreja, Timóteo, deveria dizer isso para a igreja em Éfeso, que deveriam aprender a orar em todo tempo. Antes de tudo, eu exorto a você, Timóteo, que você use a prática da oração, da súplica, da intercessão, de ações de graça. Ore em todo lugar e em todo tempo. Os judeus, queridos, eles tinham um costume de levantar as mãos quando oravam, os judeus. O sentido, amados, de levantar as mãos, provavelmente seria o mesmo de uma criança dependente dos pais, levantando as mãos, pedindo alguma coisa. Ou seu filhinho nunca fez isso para você, papai e mamãe? Tenho certeza que fez. Isso é o quê? Ele não dá conta de pegar lá uma lata de alguma coisa, ou algum alimento lá na prateleira, ele não dá conta. Ou mesmo o biscoito, ele não consegue abrir o pacote. E ele vai estender as mãos, papai, mamãe, me ajuda. Essa é a ideia de quando o judeu, ele levantava as mãos em oração a Deus. Não é o gesto, queridos, ou a posição física, mas a vida. A vida santa, amados, é a base da oração eficaz. Salmo 66, versículo 18, eu acho belíssimo. Eu não acho, mas ele é belíssimo esse texto. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Vou repetir esse texto. Salmo 66, verso 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Porque todas as vezes, amados irmãos, quando nós nos achegamos a Deus em oração, o nosso coração, a nossa vida precisa estar quebrantada diante de Deus. William Hendricks, ele diz assim, abre aspas, o levantar as mãos, a postura não é indiferente quando se trata de oração. Não podemos ser relaxados em nossa postura, pois seria uma abominação estar na presença de Deus. Por outro lado, a Bíblia não sacraliza uma posição física. Nas Escrituras, por exemplo, pessoas orando em pé, com as mãos estendidas, com a cabeça reclinada, com o rosto, com os olhos levantados aos céus, de joelhos, prostrados, com o rosto em terra. Você vai ler vários textos da Bíblia. Por exemplo, você vai ver, lá em Gênesis capítulo 18, verso 22, você vai ver Abraão orando em pé,
Há outros textos que eu não vou citar aqui, que é muita coisa, que o tempo não dá para a gente expor tudo isso, né? As mãos estendidas ou erguidas. Lembra quando Moisés, ele está orando, ele sobe num monte para orar, sobe com ele Arão, seu irmão, e esqueci o nome do outro homem, né? Me deu branco aqui agora. Mas, queridos, esses dois homens, eles sobem para ser o quê? Apoio na oração para Moisés. Enquanto Josué estava lá na luta, na guerra, no primeiro momento, Moisés, enquanto estava com as mãos levantadas, Josué ganhava a guerra. As mãos abaixavam, Josué perdia. Aí esses dois homens fizeram o quê? Colocaram uma pedra, Moisés assentou e eles começaram a segurar as mãos de Moisés. Amados, de joelhos você vai ver um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus que orou de joelhos. Muitos, mas vou dar apenas exemplo de um. Neemias. Você vai ver Daniel. Lembra de Daniel? Quando ele soube que o decreto do rei Artaxerxes do rei Dario, foi exatamente assinado, que os seus colegas de trabalho armaram uma armadilha para ele. Quando Daniel ficou sabendo disso, o que Daniel fez? Se desesperou? Não. Lá no capítulo 6 de Daniel nós lemos isso. Que quando ele soube do decreto, ele subiu no seu quarto e de joelhos, ele abriu a janela para o lado de Jerusalém e de joelhos ele orava a Deus, como costumava fazer. Amados, às vezes a gente se delonga um pouco como pastor de citar algumas coisas, é para que a gente veja que a palavra de Deus, há muitas coisas que ela não sacraliza. A posição da oração é uma delas. Não está errado se você ora levantando as mãos. Isso não é algo de pentecostal não, mesmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem irmãos que chegam aqui na igreja, no templo, eu acho isso muito bonito. Que se ajoelham e oram. Amém por isso. Mas não é porque você se ajoelha e ora, todo mundo tem que fazer isso. E assim vai, amados. O que nós temos que ter exatamente o que é? É respeito, é reverência, porque estamos fazendo isso a Deus, não às pessoas. Não podemos ser relaxados. Você quando veio para a igreja, por exemplo, hoje, apenas um exemplo bem simples, você pegou qualquer roupa para vir para a igreja? Eu tenho certeza que não, pelo que eu estou vendo você aqui, tanto você homem como você mulher, vocês estão bem alinhados. Por que isso? Porque Deus merece. Não é para o pastor ver, se for está errado, viu meu irmão? Não é para o seu marido ver apenas, muito mais do que isso. Você está vindo para que Deus veja, é isso mesmo, eu gosto disso, se vista bem, de maneira correta. Porque se você vai para um casamento, meu irmão, você faz o quê? Você pega, às vezes você nem tem a roupa, você compra. Não é isso? Às vezes a gente nem tem a roupa e a gente compra. Dinheiro que a gente não tem. Compra cartão de crédito para pagar até com as Casas Bahia, fazer uma propaganda para ela aqui. Né? Esqueci, não podia falar. Mas falei. 25 vezes a gente compra roupa. A gente não tem condição. Né? Amados, aprendamos isso, que não é a posição, mas é a intenção do coração diante de Deus. Por meio de sentimentos puros, amados. Nós estamos falando aqui o seguinte, olha, para que você não perca. O que conta na oração não é a postura física, mas a atitude interior do coração. E aqui uma das coisas que o texto vai nos ensinar é exatamente essa. Por meio de sentimentos puros. Olha aí o que diz o texto. Verso 8. Portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas,
sem ira e sem o quê? Sem animosidade, por meio de sentimentos puros, queridos, sem ira. Nossos relacionamentos, eles precisam, queridos, diante de Deus e das pessoas, eles precisam estar em ordem. Não podemos ter comunhão vertical com Deus se não temos comunhão horizontal com os irmãos. Por isto, na primeira carta de João, João fala sobre isso. Como é que eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo e não amo ao meu irmão a quem eu vejo? É uma incoerência. Então a minha oração precisa de fato estar de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, sem ira. Se eu estou irado por alguma razão na minha vida, seja por qualquer pessoa, por qualquer razão, a primeira coisa que tem que fazer, queridos, é pedir perdão a Deus. Se guardarmos mágoas no coração, queridos, como podemos orar? Por meio de relacionamento certo, diz o texto, nem animosidade, sem ira e nem animosidade. A animosidade nada mais do que é, queridos, é uma indisposição com outra pessoa, e abrigar um espírito de contenda. A oração eficaz, amados, ela exige o nosso coração, que o nosso coração esteja em ordem com Deus, mãos santas, e com irmãos sem ira e sem animosidade. Paulo escreve essa primeira carta para o seu discípulo, cooperador Timóteo, para lembrá-lo como se deve proceder na casa de Deus. Olha aí, capítulo 3 dessa mesma carta, verso de número 15. Capítulo 3, versículo 15, olha lá. Para que, verso 14, para entender o texto, escrevo-te estas coisas, falando para Timóteo, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo está preocupado com Timóteo, para que Timóteo ensine isso para a igreja lá em Éfeso, para aqueles irmãos que estavam recebendo algumas doutrinas erradas. Certas pessoas dentro da igreja, queridos, lá em Éfeso, deixaram o verdadeiro ensino do Evangelho e se tornaram conflituosas, pessoas contenciosas, pessoas que estavam o tempo todo propagando doutrinas erradas. Isso traz contenda, isso traz animosidade, isso traz polêmica. Você já percebeu que tem pessoas nas nossas igrejas que têm textos tão simples da palavra de Deus, e quando se está estudando, a pessoa consegue trazer tanta polêmica, tanta contenda? Isso não é de Deus, meu irmão. Pode ser de outra coisa, menos de Deus. O texto é tão claro, mas a pessoa começa a trazer questionamentos que a própria Bíblia não traz, e que não traz ensinamento, não traz edificação. O Novo Testamento, queridos, lança luz sobre vários textos, alguns mostrando para nós a respeito da relevância da nossa vida cristã, da nossa vida responsável para com Deus. O apóstolo Paulo, relembrando o que ele falou para Timóteo aqui no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, ele relembra para Timóteo dizendo o seguinte: olha, os falsos mestres estão aí na igreja, Timóteo, tentando disseminar dissensões e estão preocupados com coisas que Deus não está preocupado. Timóteo, há falsos mestres aí na igreja. Eles estão enfatizando o ascetismo com uma forma de espiritualidade. O que é ascetismo, meu irmão? É uma palavra difícil? Aparentemente é, mas o próprio texto de 1 Timóteo nos explica. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3 diz assim, olha: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras
e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Essa é uma das razões, queridos, também que quando você ora pela sua refeição, você está santificando aquilo diante de Deus. Já pensou nisso? Se nunca pensou, está na hora de pensar sobre isso, porque esse é o momento. Não é só agradecer pela bênção do sustento e a providência que Deus nos dá. Amados, Paulo está ensinando isso para Timóteo, para dizer isso para a igreja. A igreja estava sendo rechaçada com várias situações, com várias heresias. Os falsos mestres estavam encorajando mulheres a descartar o que podemos chamar de papéis femininos tradicionais, em troca de uma posição mais igualitária para os papéis nos relacionamentos dos homens e mulheres. Traduzindo esse texto grande que eu li aqui, o feminismo. Paulo percebeu isso, que esses falsos mestres, esses falsos profetas, falsos pregadores, estavam querendo disseminar isso na igreja. Por isso que ele fala aqui, nesse texto, que eu enfatizei logo no começo, para as mulheres. Qual o texto que te chama a atenção aqui? Quando Paulo fala de que ele não permite, que ele está falando com autoridade apostólica, viu, queridos irmãos? Que a mulher tenha autoridade de quê? De homem. Como é que Deus criou as coisas? Quando Deus criou Adão e criou Eva, qual foi a palavra de Deus para Adão? Qual foi a palavra de Deus para Eva? Deus deu autoridade para quem? Para dar nome a todos os animais. Deus deu autoridade para quem? Para cuidar do jardim. E assim vai, teologicamente falando. Foi para o homem. Por que que Deus fez isso, minha irmã? Chegar no céu, você pergunta. O que nós temos é que obedecer. Casais que a mulher usa a autoridade de homem, está fadado a fracassar. Casais crentes. Pode estar certo disso, minha querida irmã. Pode estar certo disso. Vou repetir. Casais que a mulher e que você, marido, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, tá? Não é para você. Mas tem alguns maridos que é assim, que é frouxo. Aí a mulher toma autoridade, né? Está errado tanto um como o outro. Porque o homem não está usando a autoridade que Deus lhe deu. É a autoridade de déspota? É a autoridade de, quando diz o texto, de submissão, de espizinhar a mulher? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver com isso. É de ser auxiliadora, é de ajudar o marido em várias áreas da vida. É isso que está na mente de Paulo, queridos. É isso que está na mente desse homem. Ele está orientando a igreja, queridos. A igreja de quem? Ele usa várias vezes aqui, nas cartas que ele escreve. A igreja de Deus. Não é a igreja de Paulo, nem de Cefas, nem de Apolo, é o que ele diz lá na primeira carta aos Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Não. A igreja é de Deus, a igreja é de Cristo. Jesus Cristo disse o que para os apóstolos? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja não é do pastor Osias, a igreja não é dos presbíteros belíssimos que eu tenho aqui, graças a Deus por eles, não é de você, diácono, porque você abre e fecha a porta, né?
não é de você, de lideranças outras da igreja. Não, a igreja não é sua, meu irmão. A igreja é de Deus. Então, quando Paulo fala a respeito dessa verdade aqui, ele vai falar algumas coisas que eu e você mulher, precisa prestar atenção o que Paulo está ensinando aqui a esse respeito, né? Os homens devem agir puramente com as mãos e as mulheres devem ser puras no vestir. Isto é, os homens não devem se irar no coração, nem se digladiar com palavras. Agora, qual é a função das mulheres, segundo o apóstolo Paulo? As mulheres não devem ser impuras, sem freios, sem domínios no coração, nem lutar por sua posição com palavras. Aí Paulo vai dizer mais ainda: assim como no caso dos homens, a conduta de corpo e alma e a coerência entre o coração e a mão, segundo o coração, Paulo vai dizer para as mulheres o seguinte: que a mulher deve usar roupa de maneira correta. Ele vai dizer que a mulher não deve usar cabelos frisados, não deve usar roupas pomposas. Por que Paulo fala sobre isso? Você já parou para pensar, quando já leu esse texto? Por que isso? Porque nos dias do apóstolo Paulo, as mulheres, elas usavam roupas, especialmente as mulheres pagãs, especialmente elas, usavam roupas profundamente espalhafatosas. O negócio de pintar cabelo hoje, minha irmã, não é dia de agora, viu? Não é do século 21. Isso já vem de séculos, para não dizer de milênios. A mulher pagã era assim. E normalmente a mulher que fazia isso, ela era considerada uma pessoa indesejada. Não desejada, mas indesejada, porque ela queria aparecer, queria transparecer na sociedade. E os homens não aceitavam isso. Paulo traz isso para a igreja de Cristo, dizendo: irmãs, vocês não podem ter esse mesmo tipo de atitude. Vocês se ataviem, sim, mas de maneira correta, maneira simples. O que importa no coração de vocês é a mesma coisa para os homens. É um coração puro, um coração íntegro diante de Deus. Não use brincos espalhafatosos. Já viu hoje? Não tem como você não olhar, né, queridos? Não tem jeito. Você olha. Quando você vê uma mulher, por exemplo, com o cabelo pintado de roxo, você não vai olhar? Não dá para fazer assim, né? Que aí fica mais esquisito ainda. Você olha, porque não é natural. É para chamar atenção. Ah, eu gosto, pastor. Que gosto ridículo, absurdo, tá doido, de roxo. Não tem como não chamar atenção, meu irmão. E a proposta é essa mesmo, é chamar atenção. Aí pinta de amarelo, pinta de azul, pinta... Eu estou exagerando na dose, mas você já deve ter visto isso. Se não viu, você está morando em Marte, né? Eu observo muito esse tipo de coisas, amados. E você, como mulher de Deus, tem que tomar muito cuidado com isso. Já viu uns colares que algumas mulheres usam? Parece que está um peso tremendo. Eu sei que não está pesado, mas parece que é, porque é tão grande, né? E chama tanto atenção que a beleza da mulher foi embora. Porque só olha só o colar. Poxa vida, se for ouro aquilo ali, primeiro ladrão, ela está perdida. Amados, eu estou aqui falando de maneira muito simples, é porque exatamente Paulo está dizendo para a igreja: homens e mulheres são chamados à oração na igreja, para que sejam sérios, tanto o homem como a mulher. A necessidade, queridos, de se embelezar não é questionado e nem reprimida. É muito bom você saber disso. Paulo está dizendo que a mulher, nos dias de Paulo, não deveria se embelezar, não deveria viver de uma maneira mais
pura possível e bela possível. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que você não pode extrapolar aquilo que te vai chamar a atenção e vai desviar a atenção de quem? De Deus para você. Agora, a necessidade de se embelezar não é questionada nem reprimida, e muito menos proibida, mas ligada à origem. Verdadeiro ornamento, verdadeira beleza, somente pode existir quando há concordância no coração. Um pastor, uma vez, há muito tempo, disse para mim o seguinte, quando estava conversando sobre esses assuntos, que eu guardei no meu coração até hoje, de que o homem veste o exterior para revelar o que está no interior. E é muita verdade isso. O que está ocupando o interior do seu coração, queridos? Você homem, você mulher. O que está ocupando? O apóstolo Paulo menciona algo muito mais relevante a saber: a prática de boas obras, que são os frutos de um caráter transformado pelo Espírito Santo. Ele fala isso aqui no texto, amados. Para nós estarmos encerrando aqui, a conclusão é a seguinte. Primeiro, aquele que ora deve estender e levantar mãos limpas. Devemos tomar cuidado com as barreiras da oração. Aquele que ora não deve ter ira em seu coração. Aquele que ora não deve ter contendas. Quinto, o verdadeiro ornamento, a verdadeira beleza, queridos, somente pode existir quando há concordância em nosso coração, no nosso interior, para que nós possamos vestir o exterior. Sexto, a mulher não exerce a autoridade de homem. É um princípio para a igreja de hoje também, queridos. Nunca esqueça isso. Que Deus abençoe você, mulher. Há muitas outras coisas aqui que eu precisaria falar, mas o tempo não nos permite. Mas que Deus possa trabalhar no meu coração como marido, como homem, e como homem de Deus. Que Deus possa trabalhar no seu coração, você que é marido, você que é homem, você que é jovem, e na sua vida, minha irmã em Cristo. Que Deus possa, de fato, estar dando discernimento a você, como auxiliadora, como mãe, como uma mulher de Deus. Que Deus te abençoe. Amém?